Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física na disciplina de Ciências da Natureza. Na aula de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios a fim de resgatar alguns conceitos abordados na aula sobre a luz e aplicar os conhecimentos obtidos na aula da propagação retilínea da luz para a fixação das ideias e dos conteúdos trabalhados até então. Dito isto, vamos para a nossa primeira questão. As afirmações a seguir tratam dos conceitos básicos da óptica geométrica. Indique a alternativa incorreta. Então, vamos analisar calmamente cada uma das alternativas. Letra A. Os raios de luz são setas orientadas que representam a luz, e o conjunto desses raios podem ser classificados como paralelos, convergentes e divergentes. Correto. Na nossa aula sobre a luz, eu dei bastante ênfase nessa parte, pois apesar dos raios de luz serem apenas uma ideia teórica, entender que eles são a representação geométrica da trajetória da luz e que a junção de infinitos raios de luz formam um feixe de luz facilita bastante a nossa compreensão nos estudos. Como a questão quer saber qual é a alternativa incorreta, vamos analisar a próxima. Letra B. Fontes secundárias de luz são aquelas que não produzem luz própria. A Lua, por exemplo, é um exemplo de fonte secundária. Correto. A gente viu que as fontes de luz são corpos capazes de emitir luz, seja dela própria ou refletida. A Lua é uma fonte secundária de luz, pois ela é iluminada pelo Sol, mas não só ela. Todos os objetos que conseguimos enxergar e não possuem luz própria também são fontes de luz secundárias. Como a B está correta, vamos para a alternativa C. Letra C. A óptica geométrica estuda os fenômenos com base em experimentos e não analisa a natureza física da luz, mas a interpreta como setas orientadas denominadas de raios de luz. A alternativa C também está correta, pois a óptica geométrica se preocupa somente com a geometria da propagação da luz e os fenômenos relacionados a ela. Quem estuda a luz quanto à sua natureza é a óptica física. Como a alternativa C está correta, vamos analisar a letra D. A alternativa D nos fala que a óptica geométrica estuda a natureza física da luz. Acabamos de ver na alternativa anterior e na aula sobre a luz que quem se preocupa em estudar a física da luz quanto à sua natureza é a óptica física e não geométrica. Portanto, encontramos a alternativa incorreta, letra D. E para finalizar essa questão, temos a letra E, que nos fala que a luz é a base de estudo da óptica e que também está correta. Vamos então para a segunda questão. Analise as afirmativas a seguir e assinale com V para verdadeiras e F para falsas. É de fundamental importância para o aprendizado de vocês que vocês pausem o vídeo e tentem responder as afirmativas, tentando relembrar as ideias e conceitos que foram abordados até esta aula. Vamos então analisar a primeira afirmação, que diz: a luz é uma onda mecânica capaz de sensibilizar os nossos olhos, causando a sensação de visão. Falso. Essa alternativa está incorreta pelo simples fato de dizer que a luz trata-se de uma onda mecânica. A luz sensibiliza sim os nossos olhos, causando a sensação de visão, mas por ser uma onda eletromagnética e não mecânica. Vamos para a segunda afirmação. O feixe cônico divergente é o conjunto de infinitos raios de luz que partem de um ponto em comum e se espalham. Verdade.
vimos que infinitos raios de luz formam os feixes de luz e que podem ser classificados em convergentes, divergentes ou paralelos. O divergente, como a afirmação diz, é quando os raios de luz se espalham a partir de um ponto. Já os convergentes é quando os raios de luz que estão separados se convergem em direção a um único ponto. E por fim, os feixes de luz paralelo são aqueles em que os raios de luz viajam na mesma direção, ou seja, sua trajetória nunca se cruza. A terceira afirmação fala que uma fonte de luz secundária é capaz de iluminar outros objetos. Ela está correta. Vocês devem ter ficado um pouco confusos nessa, mas eu vou explicar para vocês. Na definição de fontes de luz, a gente viu que tanto as fontes de luz primárias quanto as fontes de luz secundárias são corpos capazes de emitir luz, seja dela própria ou refletida. Isso quer dizer que, apesar de uma fonte ser iluminada, isso não quer dizer que ela não possa iluminar outros corpos. Um bom exemplo para exemplificar essa situação é quando a Lua está em fase cheia, onde o Sol, uma fonte primária de luz, ilumina o disco lunar, fonte secundária de luz, e então esse disco reflete a luz, iluminando a superfície do planeta Terra durante a noite. A quarta afirmação diz que o Sol, a chama de uma vela e a Lua são exemplos de corpos luminosos. Essa alternativa é falsa. A definição de corpos luminosos é que eles produzem luz própria, ou seja, independem da existência de outra fonte luminosa para serem observados. O Sol e a chama da vela são exemplos de corpos luminosos. Já a Lua precisa de uma fonte luminosa para conseguirmos enxergá-la, no caso, a luz solar. Então, ela é classificada como corpo iluminado. Vamos para a quinta afirmação. Uma fonte de luz é extensa quando as dimensões da fonte emissora de luz devem ser consideradas em confronto com a distância do objeto iluminado. Está correto. Essa é a definição de fonte de luz extensa. E só para relembrar, uma fonte de luz é pontual quando as dimensões da fonte emissora de luz são desprezíveis quando as comparamos com a distância do corpo a ser iluminado. A próxima afirmação fala que uma fonte de luz fluorescente emite luz por um tempo, mesmo depois da ação do agente excitador ter cessado. Afirmação falsa. As fontes de luz fluorescentes são corpos luminosos que necessitam da ação de um agente excitador, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes. Já as fontes de luz que, mesmo cessada a ação do agente excitador e continuam emitindo luz por um tempo, são as fosforescentes, através de propriedades químicas. E tem também as incandescentes, que são as fontes que não necessitam do agente excitador para emitir luz em altas temperaturas. A sétima afirmação nos diz o seguinte, que a formação da umbra e da penumbra são consequências da propagação retilínea da luz. Está correto. E para relembrar, a zona de penumbra está presente somente nas situações em que o objeto a ser iluminado é iluminado por uma fonte extensa. Já a zona de umbra está presente quando o objeto é iluminado por ambas as fontes de luz, seja ela extensa ou pontiforme. A penúltima afirmação fala que quando ocorre um eclipse parcial do Sol, o observador se encontra na região de umbra. Essa afirmação está incorreta. Quando estendemos os conceitos da formação de umbra e penumbra para explicar os eclipses, vimos que quando o observador se encontra na região de umbra,
que é a ausência total da luz, ele observa um eclipse solar total. Já se ele estiver na zona de penumbra, aí sim ele irá observar um eclipse solar parcial. E para finalizar essa questão, temos a seguinte afirmação: quanto mais distante o objeto estiver da câmera, maior a imagem projetada. Essa afirmação também é falsa. Nós vimos que o nosso olho funciona de maneira semelhante à câmara escura. Fazendo essa analogia, podemos perceber que quanto mais distante um objeto está da gente, menor veremos esse determinado objeto, e por consequência disso, podemos afirmar que a imagem formada em nossos olhos é menor. Vamos então para a nossa terceira questão. Uma prática simples a ser realizada na parte de óptica geométrica consiste na utilização de um papelão com um pequeno furinho que permite projetar a imagem do Sol em um anteparo. Dada a medida do diâmetro da imagem, a distância entre a imagem e o papelão, e conhecendo-se a distância do Sol até a Terra, determinar o diâmetro do Sol. Aqui, ele nos dá a figura da montagem do experimento e nos fornece também alguns dados. Esse experimento funciona com o mesmo princípio da câmara escura de orifício, e seria até interessante vocês tentar reproduzi-lo. Bom, o problema quer que calculemos o diâmetro do Sol. Como ele funciona da mesma maneira que a câmara escura, vamos usar a equação que obtivemos através da semelhança de triângulos, onde O é o tamanho real do objeto, P é a distância do objeto até o orifício do papelão, I é o tamanho da imagem projetada e P' é a distância do orifício até a imagem projetada. Então, vamos resolver esse problema no slide a seguir. Vamos começar a nossa resolução deixando a fórmula com as mesmas letras que foram colocadas na figura, para que vocês possam visualizar com mais facilidade os passos que iremos seguir. A figura fornece os dados necessários para podermos calcular e descobrir o diâmetro do Sol, onde D maiúsculo é o diâmetro do Sol, R é a distância do Sol até o anteparo de papelão, D minúsculo é o diâmetro da imagem formada e R é a distância do orifício até a imagem projetada. Vamos calcular o diâmetro do Sol em quilômetros. Então, antes de aplicar nas fórmulas, vamos converter as unidades de medidas para quilômetro, ficando 1 metro igual a 1 vezes 10 elevado a menos 3, e 9,2 milímetros ficando 9,2 vezes 10 elevado a menos 6. Agora, é só substituir na fórmula. Resolvendo o lado direito da equação, fica 9,2 e dividindo essa potência de 10, a gente repete o 10 e subtrai os expoentes, ficando 10 elevado a menos 3. Agora, é só fazer a multiplicação meio pelos extremos e encontrar o diâmetro aproximado do Sol, que é 1,32 vezes 10 elevado a 6, ou 1.320.000 quilômetros. A próxima questão eu vou deixar de bônus para que vocês resolvam. Ela é bem simples. A dica que eu dou é que vocês vão utilizar 2 vezes a equação da semelhança de triângulos da câmara escura, a mesma que utilizamos na questão anterior. E para finalizar a nossa aula, temos o seguinte problema. Se o Sol desaparecesse, ou seja, se sua luz deixasse de ser emitida, após horas da ocorrência desse fenômeno, um observador, olhando para o céu sem nuvens, veria. Para responder essa questão,
Basta entender que o Sol é a principal fonte de luz de nosso sistema solar. Caso ele desaparecesse, os objetos contidos em nosso sistema solar, como a Lua e os planetas, não iriam refletir a luz, então impossibilitando a sua visualização. Então, só conseguiríamos observar as estrelas no céu, já que elas são fontes primárias de luz, ou seja, ela emite o próprio brilho que nos permite enxergá-las. Alternativa correta, então, letra D. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de resoluções de exercícios sobre a luz e o princípio da propagação retilínea da luz. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.